Oi, gente, tudo bem? Exame de imagem para cálculo renal, cálculo obstrutivo, né? Normalmente a gente faz só sem contraste, faz o laudo baseado nisso, mas hoje a gente tem que saber sair do óbvio e, quando tiver uma alteração, procurar ativamente achados que podem mudar a conduta e o nosso diagnóstico. Então vamos aprender, vamos vendo esse caso aqui. Vamos lá. Esse é um paciente masculino de 34 anos, ele tinha dor no flanco à esquerda, né? E a hipótese era de um cálculo renal. Bom, cálculo renal obstrutivo, você vai fazer exame de imagem, você faz um estudo sem contraste, basicamente é isso. Então vamos lá. Aqui no fígado a gente já vê que esse fígado tem uma atenuação um pouco reduzida, uma esteatose hepática, né? No rim direito aqui a gente já pode observar que tem alguns cálculos não obstrutivos, né? Todos esses pontinhos hiperdensos aqui, ó, são cálculos calicinais, né, em todos os grupamentos calicinais. O ureter está aqui, vem, ó, ele não tem nenhum cálculo, o ureter está fininho, bem regularzinho, né? Aqui essa porção a gente perde a definição, mas chega aqui embaixo, ó, na região dele, você não vê nenhum cálculo. Então, à direita seriam esses cálculos não obstrutivos e a dor desse paciente era a esquerda. Então, vamos ver esse rim esquerdo. Então vamos lá. Ó, a gente vai olhar primeiro o parênquima renal, você já vê que tem alguns cálculos aqui também não obstrutivos. Ótimo. E chama atenção para a gente isso daqui, ó. Essa gordura aqui perirenal já está densificada e você pode mudar o janelamento para ver isso daqui, né? Ah, você vai pensar, ótimo. Paciente com cálculo, você pode ter uma uropatia obstrutiva, pode densificar a gordura, eventualmente pode ter até uma pielonefrite, e isso está associado já a um processo inflamatório e infeccioso. Mas vamos ver com detalhes esse caso. Bom, a gente desce, a gente já vê que tem um pouco de dilatação piélica e dilatação ureteral aqui à esquerda. Esse ureter está um pouquinho densificado da gordura circunjacente, né? Então você está vendo aqui todo o trajeto do ureter, chega aqui com o cruzamento com os vasos ilíacos, vem para cá e quando ele está chegando na porção distal junto à junção uretero-vesical, você tem esse cálculo obstrutivo aqui. Claro que para quando você vai dar a medida, você vai abrir a janela, né, para ficar mais para uma janela óssea, para você não hiperestimar o tamanho do cálculo, você mede no maior eixo. Ótimo, vamos voltar lá para esse caso e ver por que esse caso é peculiar. Aqui ó, a gente está vendo que tem líquido livre. Isso daqui é uma pequena quantidade de líquido livre na pelve. Já chama atenção isso para a gente. Quando você vai olhar aquela densificação da gordura perirenal, veja que no polo inferior ó, não tem densificação, mas ela é pouca em relação a essa face aqui mais anterior e superior. E ela está um pouco mais densa, um pouco mais acumulada aqui, ó, nessa porção aqui. Você viu isso? Você, como médico experiente ou um radiologista, tem que pedir um exame com contraste e tem que fazer fase tardia. Se não vir alguma alteração, você tem que fazer uma fase mais tardia ainda. Por quê? Qual que é a suspeita? A suspeita é uma rotura do sistema coletor, pelo aumento súbito, abrupto da pressão aqui nesse sistema coletor, você pode romper. E muitas vezes é assim que você vai ver esses exames em que você vê uma densificação mais localizada e mais com aspecto de um acúmulo líquido. E lembrando, esse paciente tinha também já um acúmulo líquido aqui na pelve, né? Então, tudo isso faz a gente pensar numa possível ruptura. Então, você faz as fases tardias para confirmar o diagnóstico ou ajudar a gente a afastar isso. Vamos ver então as fases subsequentes desse paciente. Na fase nefrográfica, você vai ter aqui o realce, né, do parênquima renal. Você vê ó, que esse paciente aqui está realçando menos à esquerda do que à direita, então você tem um retardo na concentração do meio de contraste. Ele não está tão heterogêneo assim para a gente pensar numa pielonefrite obstrutiva relacionada. E aqui ó, fica até mais fácil para a gente ver aquela densificação, né, com um aparente acúmulo líquido aqui nessa porção mais anterior, terço médio, terço superior. Veja como isso é diferente do que está aqui nessa porção do polo inferior renal. Com essa fase, você até vê um pouco de realce aqui
do urotélio, né, pensando numa uropatia obstrutiva, associada também a essa densificação da gordura periureteral. Mas assim, ó, a gente viu, ó, essa parte aqui é a área suspeita. Vamos ver um abdômen tardio. Nessa aquisição mais tardia de contraste, você pode ter o extravasamento naquela área suspeita. Então você vê que, ó, você já tem o contraste aqui no sistema coletor à direita, você tem o contraste no sistema coletor à esquerda. E quando você faz essa aquisição, você vê isso daqui, ó, tem vindo para cá e aí aqui fica perdido, ó. Não está tendo muita coisa vindo para cá, mas essa é a área suspeita. O que a gente tem que pensar? Olha só, isso daqui está formando um nível, né? Ó, você vê essa parte não contrastando, isso daqui é a urina sem contraste, e aqui é a eliminação do contraste já pelo sistema coletor. A gente está imaginando que tem uma ruptura aqui, nessa parte mais anterior. Aqui o contraste não está chegando. Então você pode esperar tudo isso encher de contraste, ou você pode fazer uma manobra no console. E que manobra é essa? Fazer uma aquisição tardia com o paciente em decúbito ventral, com a barriga para baixo. Porque esse contraste que está depositado aqui, ele vai vir para frente e aí você vai ver se ele está de fato extravasando, né? Aqui a nossa suspeita é nessa porção aqui, ó. Só que aqui a gente não consegue ter certeza absoluta. A gente fez o decúbito ventral mais tardio. Vamos ver como ficou. Então, ó, aqui a gente está vendo, ó, essa aqui é a parte onde o paciente está apoiado. Então, de fato, ele está em decúbito ventral. A gente só inverteu a imagem para a gente interpretar mais fácil para a gente. Mas ele está fazendo esse exame com a barriga para baixo no tomógrafo. Então vamos lá para o nosso rim esquerdo e olha só o que aparece. Ó, aquela área que era suspeita, a gente já vê o contraste extravasando, ó, bem aqui naquela porção. Então você consegue ver a área de solução de continuidade, até dá para medir isso daqui, são alguns milímetros. Mas ó, aqui está a pelve, o sistema coletor do rim esquerdo, ó, vem para cá. Agora voltando para cima, isso daqui ó, é a área que ele está abrindo e isso daqui ó, tá extra, né? Isso daqui é contraste vindo para aquela região que era a nossa suspeita. Então esse caso é muito importante. Viu uma densificação, um aspecto um pouco mais de acúmulo líquido, muito focal, num paciente que está fazendo exame para uropatia obstrutiva, para cálculo renal, faça daí a fase com contraste, faz uma fase tardia, às vezes uma mais tardia ainda, e eventualmente até faça no decúbito ventral, para você caracterizar a lesão do sistema coletor, a ruptura do sistema coletor. Isso pode mudar a conduta e o urologista tem que ser informado, tem que estar no nosso relatório. Então, só vendo muito caso, tendo experiência, que a gente vai conseguir ir além e acrescentar mais coisas no nosso laudo, ajudando mais o nosso paciente. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso, espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que a gente esclarece. Lembra aí também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda semana tem conteúdo novo. Claro, compartilhe o nosso material, conteúdo com seus amigos conhecidos. Sim, a gente divulga cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até uma próxima aula.